Então, pessoal, a aula de hoje eu vou falar sobre classificação de hortaliças. Na verdade, esse é um assunto bem extenso. Eu vou iniciar com vocês sobre a classificação botânica, mas a gente pode classificar as hortaliças de outras maneiras, conforme as partes comestíveis, conforme a adaptação climática, mas vai ficar para as próximas aulas. Hoje eu vou falar apenas sobre a classificação botânica ou classificação taxonômica, né? Que é aquela classificação binomial latina. Então, vamos lá. Quando a gente fala de classificação científica das hortaliças, né, a gente tem que entender que ela é baseada fundamentalmente, né, na morfologia floral e compatibilidade sexual. Então, essa classificação, né, binomial latino, ela foi desenvolvida por Linnaeus em 1753. Ele é um sistema muito útil, né, e bem exato, porque ele pega lá aquelas características morfológicas da flor, né, da parte sexual da planta e classifica ela dentro de um sistema. Esse sistema, né, ele é usado e aceito internacionalmente, tá? Então, por isso a gente usa, porque quando eu falo o nome científico de uma planta, seja ela hortaliça ou não, aqui no Brasil, essa planta é a mesma em qualquer lugar do planeta. Então, vamos lá, né? A classificação, né, dos seres vivos, ela tem alguns momentos. Antes da década de 60, né, onde a gente dividia em reino animal e reino vegetal. Após 1960, né, houve uma separação por procariontes e eucariontes, né? Essa classificação expandiu, né, a classificação anterior para 5 reinos. E aí, com o surgimento dessas técnicas, né, de classificação biológica, né, em 1990 a gente incluiu um outro reino, né, denominado de domínio. Então o mundo, né, o mundo vivo, ele passou a contar com 3 domínios: bactéria, aráquea e eurácea, contendo 25 reinos. Bom, a criação desses domínios é aceita hoje universalmente, né, e tem ainda muitos motivos de controvérsia. Então, para a gente entender um pouco melhor do que eu estou falando, né? Então a gente tinha antes o reino animal, o reino vegetal, animalia e vegetalia, né? Depois de 1960, né, nessa década, mais precisamente, dividiu-se em reino monera, protista, plantae, animalia e fungi. E aí surgiram, né, os domínios. No domínio bactéria, né, a gente encontrou lá os próteos bactérias, firmicutes, né, cianobactérias, né, e assim por diante, né, conforme vocês podem observar aí nessa tabela, né. No outro reino, né, no Eucaira, né, nós vamos ter aí onde vai nos interessar, que é o reino plantae, né. Tem 9 reinos, o reino animalia e o reino plantae. Mas temos outros também, o protozoa, né? E, enfim, o que nos interessa é esse reino aqui, plantae, onde vai estar a nossa classificação das nossas hortaliças. Então, na classificação taxonômica, né, a espécie, o que é a espécie? É o gênero, né, mais o epiteto específico, né? Isso aí, a junção desses dois nomes, gênero mais epiteto específico, é a unidade taxonômica básica. Então, além do gênero, né, e do epiteto específico, que dá o nome à espécie, né, também é empregado outras unidades, né, além de gênero e além da espécie. A gente acaba vendo classe, família, variedade botânica, grupo, clone, linhagem, cultivar. Todas essas informações, né, todas essas unidades taxonômicas completam a informação do gênero e espécie, né?
Então, o que nos interessa entender mais de perto é a família botânica. E para que vocês entendam o que é família botânica, é a reunião de gêneros botânicos. Então, o conjunto de gêneros botânicos, essa reunião de gêneros botânicos, o que são isso? São plantas semelhantes na aparência e em caracteres técnicos, em caracteres botânicos, né? Ou seja, lá na morfologia floral dos órgãos sexuais daquele conjunto de plantas são semelhantes. E o gênero botânico é o agrupamento de espécies afins, né? Então, esse conjunto de espécies forma um gênero. Elas são filogeneticamente ou estruturalmente semelhantes, afins. E a espécie botânica? Ela é aquela unidade taxonômica básica que vai englobar vários indivíduos bem semelhantes, capazes de se cruzar, né? Entrecruzar, é o termo mais correto, né? E tem algumas características, né, morfológicas, normalmente as partes reprodutivas, né, um pouco distinta das demais espécies do mesmo gênero, né? Então, a gente tem um conjunto de espécies formando o gênero botânico, que por sua vez o conjunto de gênero botânico forma a família botânica, né? Então a espécie ela tem características um pouco distintas das outras espécies do mesmo gênero, né? Então espécies que são afins, que têm características parecidas, vão compor um gênero, né? E um conjunto de gêneros com características semelhantes na aparência vão fazer parte da família botânica. Eu já mostrei isso aqui em outro momento, né? Mas vale a pena repetir. Então, variedade botânica, né, é outro termo que taxonômico que a gente utiliza. Variedade botânica ou subespécie, grupo, né, é uma subdivisão da espécie, né? Então, é quando a gente tem uma população de plantas com características morfológicas distintas. E um bom exemplo que a gente sempre usa é das brássicas, né? Que a gente tem lá, Brassica oleracea. Brássica é o gênero, oleracea, né, é o epiteto que indica, né, como eu havia dito, epiteto específico, né, para lembrar. VAR, né, é a abreviação de variedade botânica. Quando eu falo captata significa cabeça, né? Então, se eu falar Brassica oleracea, né, é o gênero Brassica, o epiteto, a espécie botânica oleracea, né? E a variedade é captata, que tem cabeça, então eu já sei que é o repolho. Se eu falar acéfala é sem cabeça, então eu sei que é a couve-folha. Em alguns casos, tem sido utilizado também a subespécie, no caso da batata, por exemplo, né? Solanum tuberosum, subespécie tuberosum, né? Ou Solanum tuberosum, subespécie indígena, né? Em alguns outros casos também, tem-se usado o termo grupo, com o mesmo sentido de variedade botânica. Um grupo não e tão distinto quanto uma variedade. Então, uma vez dentro de um mesmo grupo pode se entrecruzar, né? É o caso dos melões, que tem o Cucumis melo do grupo Cantalupensis, que é o melão que tem cheiro, ou o Cucumis melo do grupo Inodoros, que são os melões sem cheiro, né? Então acontece. E VAR, né? Essa abreviação VAR, ela então tem dois significados. Um deles, né, é quando a gente tem duas espécies semelhantes, que tem algumas características diferentes, na parte em relação à reprodução, né? Mas são semelhantes. É o caso do repolho, né? Por exemplo, e da couve-folha. Então, como eu havia dito, o repolho pertence à família, né? Pertence ao gênero Brassica, a espécie oleracea, mas a variedade é com cabeça, captata.
A Brassica oleracea, variedade acéfala, é a couve-folha, que é couve sem cabeça, couve comum, né? E o outro emprego para esse termo variedade, né, é no aspecto relativo ao material propagativo que é comercializado por essas empresas aí especializadas em produção de sementes, né? E são utilizadas aí para os agricultores para fazerem aí os seus cultivos. Então, dentro de uma mesma espécie ou variedade, por exemplo, a gente tem, por exemplo, o tomate variedade Santa Cruz, tomate variedade Santa Clara, alface Regina, alface Lucy Brown, né? E assim por diante. E cultivar, né? Cultivar, no sentido agronômico, é um termo, né, de variedade comercial. E tem sido muito substituído, né, é substituído pela abreviação CV. Um jeito fácil de não confundir o que é cultivar é que cultivar é do termo em inglês chamado cultivar variety, né? Então, isso é cultivar, né? É a junção desses termos ou da origem da língua inglesa. Então, a gente tem um grupo de plantas cultivadas dentro de uma espécie ou uma variedade botânica que são bem semelhantes e que vão se distinguir de outros grupos, né, que têm característica e relevância agronômica e comercial. Com base aí nessa linha de pensamento foi que surgiu a proteção de cultivares, tá? Então, quando alguém for comercializar, né, ou for produzir sementes, né, ela vai ter que pagar os royalties, né, porque a dona da cultivar ela tem direito de cobrar os royalties, né, por conta do registro. O registro dessa cultivar geralmente é feito no Ministério da Agricultura, né? Clone. Clone já é um conjunto de plantas geneticamente idêntica à planta matriz original, né? E é propagada assexuadamente. Então, nós temos clones de alho, clone de batata, clone de gengibre, de inhame, clones de morango, clone de mandioquinha salsa. Então, todas essas hortaliças que eu citei, né? Alho, batata, morango, enfim, elas são hortaliças que se propagam de forma assexuada. Então, se retira uma parte vegetativa dessa planta, né? E a planta que se origina, ela é geneticamente idêntica àquela planta matriz da onde você tirou a parte vegetativa. Linhagem. Linhagem já é um grupo ou população de plantas, né, que são bem uniformes, reproduzidas dessa vez já sexualmente. Normalmente são autopolinizadas, né, sendo propagadas por semente. Na prática, as linhagens, né, são utilizadas no processo de melhoramento, nos quais elas são detentoras de alguns atributos que a gente deseja no produto final que tem interesse comercial, né? Então, obtendo-se aí cultivares híbridas de interesse econômico. Bom, então, né, para a gente entender variedade botânica e variedade cultivada, né, as características são mantidas inalteradas durante a propagação, né, da cultivar, via sexual ou via vegetativa. Então, a variedade botânica, né, ela vem do termo em latim e não pode ser confundida com cultivar. Cultivar vem do termo em inglês, cultivar variety, é a junção desse termo em inglês, e variedade botânica, ela vem do latim. Então, o termo variedade, né, varieta, né, ele abrevia-se var. E o termo cultivar abrevia-se CV. Variedade botânica, né, varieta, é uma unidade taxonômica que vai sendo utilizado logo após o nome da espécie. Então, a gente tem lá Brassica, gênero, Oleracea, o epiteto específico, a espécie, né,
propriamente dita, var, né, que significa acéfala, ou seja, da couve comum, né? Então, ela vem logo depois da espécie. E ela serve para designar essa população de plantas dentro de uma mesma espécie, mas tem uma aparência marcadamente diferente, né? Então, a Brassica oleracea acéfala, ela é totalmente diferente da Brassica oleracea capitata. Capitata é cabeça, repolho, né? São da mesma espécie, mas a aparência são marcadamente diferentes. Então, para a gente entender, né, variedade botânica e variedade cultivada, né, o melhor exemplo são as brássicas mesmo, né? Porque, não sei se vocês sabem, a couve, né? Ela é originária da couve selvagem mediterrânea, né? Então ela tem muitas varietas, muitas variedades botânicas, muitas variedades cultivadas e são bastante conhecidas entre a gente, né? Que é a Brassica oleracea, variedade capitata, com cabeça, que é o repolho, variedade Brassica oleracea, variedade acéfala, que é couve-manteiga ou couve-folha, né? Brassica oleracea, variedade troncuda, a Brassica oleracea, variedade botrytis, né? Que é a couve-flor. A Brassica oleracea, variedade itálica, que é o brócoli, né? Então, todas elas pertencem à mesma espécie, porém, elas têm uma característica marcadamente diferente, né? Umas das outras. Então, uma coisa disso tudo, né, que eu quero mostrar para vocês, todos esses são termos taxonômicos, né? Não só servem para a disciplina de olericultura, mas servem para todas as outras plantas, né, do reino plantae, né? Mas eu gostaria que vocês tivessem uma coisa na mente de vocês. Nota a grafia dos nomes científicos. Relatório, TCC, estágio, né? Todos esses documentos oficiais agronômicos precisam ter os seus nomes científicos com a grafia correta, tá? Então, o nome científico, né, quando escrito manualmente, então quando a gente fizer um manuscrito, eu vou escrever à mão, no meu caderno. Sei que o pessoal aí tá anotando tudo na minha aula. Então, vai escrever lá, Brassica oleracea, né? Então, esse nome científico, né, ele tem que ser sempre sublinhado. Então, sempre que escreverem à mão, no quadro, né, no clip sharp, no caderno, escrevam sublinhado. Se esse nome científico for digitalizado, que é a grande tendência aí agora, nossa, é escrever sempre tudo no computador. A gente pode fazer itálico, é aquela letra, formatação que encontra-se no Word ou no LibreOffice, que inclina a letra levemente para a direita, né? E negrito. O negrito é optativo, não é obrigatório sempre negritar nome científico. Mas, quando fizer no computador, digitalizar, escrever o nome, ele tem que estar sempre em itálico, tá? O gênero, não sei se vocês observaram, Brassica, sempre começa com letra maiúscula, né? E a espécie, né, que é o epiteto específico, oleracea, é sempre escrito com letras minúsculas. Quando a gente, eu já disse, mas vale a pena repetir, utilizar o termo varieta, né, de variedade botânica, eu abrevio var, minúsculo, né, VAR, ponto. E se eu utilizar o termo cultivar, que vem da origem inglesa, cultivated variety, eu abrevio CV, né? Tanto o nome, esse nome dessa cultivar, sempre entre aspas, né? Ou itálico, também é uma outra característica, tá? Tchau, Paulinho. Desculpa, pessoal. Estava despedindo do pessoal aí. Então, a espécie, né? Ela é composta
então, do gênero, mais o epiteto específico, que é a espécie propriamente dita. Ambos têm origem latina, né? Devem ser grafados em itálico, sem acentuação, né? Sendo o gênero grafado com a primeira letra maiúscula. Quando o gênero já foi mencionado antes da citação, né? Ou outra espécie do mesmo gênero, a gente pode simplificar. Se eu for, por exemplo, falar assim, Allium cepa, Allium sativo, né? Não preciso ficar, Brassica oleracea, igual a profa fez ali, eu podia ter colocado Brassica oleracea, B oleracea, né? Eu podia ter abreviado, tá? Então, se eu já escrevi uma vez, né? Então, eu só mantenho o epiteto em minúsculo, em itálico, e eu posso abreviar a primeira letra do gênero, ok? Então, um grande exemplo, completo, né? Se for considerar até os cultivares, a gente tem aí, sob esse ponto de vista científico, né, um nome técnico comercial da couve-flor brasileira, né? Que foi criada para situações de verão quente, né? Muito cultivada aí na região centro-sul do país, que é a Brassica oleracea, variedade Botrytis, que é couve-flor, né? Cultivar Piracicaba precoce. Então perceba, Brassica, letra maiúscula, gênero. Oleracea é espécie, é o epiteto específico, minúsculo, sem acento. Né? Que é a variedade botânica, Botrytis, que é o nome da couve-flor, né? Característica da espécie Brassica oleracea, mas ela tem essa característica marcante, né? Então, ela recebeu uma variação botânica, né? Uma variedade botânica. Cultivar Piracicaba precoce, né? É que ela foi desenvolvida, né? Para um clima quente, né? E recebeu esse nome. Bom, sabendo isso, na ponta da língua, né? Eu posso ir para a classificação taxonômica propriamente dita, né? Então, na classificação taxonômica, a gente tem que lembrar que no caso das hortaliças, né? Nós vamos ter as monocotiledôneas e as dicotiledôneas. E a família botânica, as espécies, que é o gênero mais o nome científico, né? O epiteto específico, que são as unidades mais úteis. A gente vai estudar 18 famílias hoje, 18 famílias principais. Eu vou apresentar aí cerca de 82 espécies. Dessas 82 espécies, 17 vão ser monocotiledôneas, né? E as outras 65 dicotiledôneas. De 18 famílias botânicas de maior expressão aí cultivada no nosso país. Portanto, né? Por ser um grande número de representantes a serem estudados, fica complicado dentro dessas 82 espécies, né? Dentro dessas 18 famílias botânicas, escolheres a de maior importância, sendo que todas elas são importantes, né? Quando a gente fala em família botânica das hortaliças, né? Não existe mais de uma denominação, por exemplo, Aliácea, como da família Aliácea. Então, dentro pode ser Amaralidácea ou Liliácea, né? Que se refere à antiga classificação. Então, a gente vai ver essas características, né? Então, a gente vai ver também no caso das leguminosas, né? Que é o caso Fabácea. Então, a gente vai perceber isso também, né? Que tem uma família, né, que antes tinha uma antiga classificação, antes de 1960. Mas vamos lá. Então vamos pensar aí, as espécies de hortaliças mais cultivadas no Brasil, dentro de cada classe e família botânica. Vamos pensar primeiro na classe das monocotiledôneas, né? A primeira delas, a família das Aliáceas, que na classificação botânica antiga era a Amarilidácea e Liliácea, tá? Então, dentro da família das Aliáceas, nós vamos ter o alho porró,
o alho, propriamente dito, que é o Allium sativum, o alho porró, né, que é o Allium ampeloprazum, variedade porrum, né? Então, o alho rei, que é o Allium ampeloprazum, variedade olmense, a cebola, Allium cepa, a cebolinha, né, Allium, só um minutinho. Então, aqui vocês conseguem ver os principais nomes, né? Cebolinha ou cebola de folha, né? Que é o Allium schonoprazum, né? Allium tuberosum é a cebolinha chinesa. Então, no caso, a cebolinha ela tem dois nomes, né? Ou Allium xenoprazum ou Allium fistulosum. Todos os dois estão valendo. Dentro da classe das monocotiledôneas, nós temos a família das aráceas, né? Aí a gente vai ter a taioba, taro, mangarito, né? Que são essas imagens que vocês estão vendo aí, né? Que é o Xanthosoma redilalium, né? Ou Xanthosoma sagitifolium, né? Ou o Colacia esculenta. Todos esses aí são da família das aráceas, né? A taioba, né, que ela é uma planta considerada punk, uma planta alimentícia não convencional, muito consumida. Eu gosto sempre de frisar, né, como reconhecer a taioba verdadeira da taioba falsa. Muitas pessoas confundem, né? Eu acho que eu já falei isso outras vezes, mas vale a pena repetir. Então, quando as folhas se fundem no talo e tem essa borda circundante, a ponta virada para baixo, né? É a taioba verdadeira. Se isso não acontecer, né? Se a folha não se funde, ela se funde antes do talo, se não tiver essa borda circundante, né? Com certeza é a falsa. Dentro da classe das monocotiledôneas, nós temos as discoriáceas, né? Que são os inhames, tá? Dentro dessa família botânica, tem muita confusão sobre o que é cará, né? O que é o inhame, se pertencem ou não à mesma família, né? Então, dentro da nova classificação, o inhame, né, faz parte, e o cará é chamado em algumas outras regiões, né? Eles fazem parte dos discoriáceos. Discoriácea SPP, porque daí nós vamos ter Discoriácea caiensis, que é o cará propriamente disso, o Discoriácea alata, que é o inhame, né? Então todos eles fazem parte da mesma família. Ainda dentro da classe das monocotiledôneas, nós vamos ter os aspargos, que a gente vai ver na aula de classificação de hortaliças quanto ao clima, que ele faz parte de uma planta de clima frio, né? Não é aqui da nossa região, né? É adaptado para a nossa região, faz parte das liliáceas, né? Que é o aspargo, Aspargum officinalis, né? É uma planta onde a gente come o talo tenro. Dentro das marantáceas, nós vamos ter a araruta ou amaranta, né? É também considerado uma punk, uma planta alimentícia não convencional. Aí a gente vai ter o milho doce, né? Ou milho verde, também dentro das monocotiledôneas, também é considerado uma hortaliça. Nós vamos ter o gengibre e açafrão como parte da mesma família, né? O Zingiberacea. Então a gente tem aí o curcuma, o açafrão da terra, o açafrão da Índia, curcuma longa, né? O açafrão azul, que é o curcuma zedoária, o gengibre, né? Zingiber officinale, fazem parte todos da mesma classe, né? Das monocotiledôneas. Agora nós vamos ver as famílias botânicas da classe dicotiledôneas, tá? Que são a maior parte das hortaliças estudadas. Então a gente vai ter aí o Aizoacea, que é o espinafre da Nova Zelândia, tá? Faz parte dessa família, que é o Tetragonia expansa, né? Ou Tetragonia tetragonoides.
Ainda dicotiledônea, da classe das dicotiledôneas, nós temos aqui os apiáceas, que antigamente era chamado de umbelliferae. Umbelliferae, que umbrella, lembra essa palavra de guarda-chuva. No caso, por exemplo, a cenoura, o coentro, a parte reprodutiva, né, a inflorescência, forma como se fosse um guarda-chuva. Antigamente se colocava esse nome, umbelliferae. Agora a gente classifica botanicamente como apiácea. Então a gente tem aí o aipo ou salsão, a cenoura, né, o coentro, o funcho, a mandioquinha salsa ou batata baroa, a salsinha, né? Então todas elas são da mesma família botânica, né? Então a gente tem aí o Apium graveolens, variedade dulce. Então a gente come o talo tenro, né? A cenoura, né, que é a Daucus carota, a gente já come a raiz tuberosa. O coentro, né, que é o Coriandrum sativum, a gente já se alimenta da folha, né, da parte herbácea. O funcho, erva doce, usado como medicinal ou aromática, né? A mandioquinha salsa, né, ou batata baroa. A salsa ou salsinha, Petrotherium crispum. Então, todas essas são da mesma família, né? Também são dicotiledôneas. Bom, a família Asterácea, né, que antigamente era Compositae, aí a gente vai ter alcachofra, alface, almeirão, chicória ou escarola, endívia, né? Inclusive, a endívia, né, é muito confundida com a selga, tá? Então, muitas vezes a gente confunde e nem são da mesma família. Então, chicória, escarola, endívia, né, elas são da família das Asteráceas, mesma família do alface, do almeirão, né? Também faz parte da classe dicotiledônea as brássicas, né? Aí a gente vai ter todas as couves e também o agrião, né? Nós vamos ter mostarda, nabo, rabanete, rábano, repolho, entre outras, né? Aí a gente tem aqui os exemplos, né, ilustrados. A Brassica oleracea, variedade captata, o repolho por conta da cabeça. Brassica oleracea, variedade botrytis, as couves, flores, né? Brassica oleracea, variedade itálica, que é o brócoli, né? Então, a céfala. Então, a gente tem a Brassica pequinensis, que é a Brassica, que é a couve chinesa, né? Então, aqui, ó, a gente Brassica pequinensis, Brassica variedade couve de Bruxelas, que é essa aqui, né? Então, troncuda, né? Então, a gente tem várias delas. Aqui, ó, a mostarda, Brassica juncia, né? Os rabanetes, né? Rúcula, né? Então, todas estão aqui bem demonstradas. Dentro das dicotiledôneas, nós vamos ter as famílias das batata doce, que é a convolvulácea, né? Essa não teve mudança. Então, a Epoemia e a batata, né, que são o único representante aí que nós estudamos o único representante de hortaliças, né, que nós estudamos nessa família. A classe dicotiledônea também tem a família das cucurbitáceas, onde nós vamos ter as abóboras, né? Então, nós vamos ter as abóboras comum, né? A cucurbita moscata, as abobrinhas italiana, bucha, cabaça, chuchu, machixe, melancia, os melões, né? Tanto do grupo Inodoros como do grupo Cantalupensis, né? Que são os aromáticos, as morangas, os pepinos, né? Todos fazem parte da família das cucurbitáceas. Então, aqui, né? Os representantes, né? Dessas famílias, das cucurbitáceas. Então, aqui a bucha, né? As abobrinhas italiana, cabaça, entre outros. Aqui o chuchu, machixe, melão, né? Perdão, melancia, né? Os pepinos, né?
Quando a gente tem uma espécie, né, que tem esse complemento de variedade botânica ou subespécie após o epiteto específico, a gente grafa variedade ou subespécie minúsculo e sem itálico, né, simplificado e com ponto. Então, para o grupo, por exemplo, a gente pode colocar assim, utilizar esse mesmo princípio, né? Então, eu tenho lá Cucumis melo, né, que é do grupo Inodoros, né? Então, essas normas estão contidas aí lá dentro da nomenclatura botânica, né? E qualquer modificação tem que ser levada em assembleia, nos congressos internacionais, para poder haver essa mudança. No caso das fabáceas, que são também, na antiga classificação, as leguminosas, né? Leguminosae. Aí a gente tem as ervilhas, feijão fava, feijão de corda, que é o projeto lá, o feijão calpi, né? Que é o feijão catador, que o professor está desenvolvendo lá na fazenda experimental. Feijão de lima, feijão vagem. Dentro das malváceas, nós vamos ter o quiabo, né, como a hortaliça que representa nessa família, também é uma dicotiledônea. Dentro das quenopodiáceas, né, que pode ser escrito com Q ou com CH, as duas formas estão corretas, tá? Tanto com a pronúncia é a mesma, quenopodiácea, né? Então nós temos aí as selgas, beterrabas, o espinafre verdadeiro, né? Também dentro dessa família botânica dos quenopodiáceos. Da rosácea, nessa família, o representante, a hortaliça representante é o morango, que se escreve fragária e ananassa. Por quê? No caso do moranguinho, né, no morangueiro, ele tem essa classificação fragária e ananassa, né, com o X entre o gênero e o epiteto específico, né, em razão de que o morango cultivado hoje, ele é um híbrido, como eu já havia dito antes, ele é um clone, é propagado de maneira assexuadamente, né, e ele veio de duas espécies, do Fragaria chilosensis e do Fragaria virginiana. Então, por isso que a gente fala Fragaria e Ananácea, né, com esse X no meio. E essas normas também estão contidas lá no Código Internacional da Nomenclatura Botânica. E qualquer modificação nesse nome científico precisa ser aprovado também em assembleia nos congressos aí internacionais de botânica. Então, se causar estranheza em ver o nome científico Fragaria e Ananácea, é porque ele veio, né, dessas duas espécies, do Fragaria chilosensis e da Fragaria virginiana. Então, o morango da família das rosáceas, o nome científico se escreve o gênero Fragaria versus o X, né, Ananácea, que é o epiteto específico, né, que veio da outra espécie. Dentro da classe das dicotiledôneas, nós temos as solanáceas, né, e aí a gente tem como representante, espécies representantes dentro da família das solanáceas, as batatinha, berinjela, jiló, as pimentas de maneira geral, o pimentão, o tomate, né, o tomatinho cereja. Então a gente tem aí Solanum tuberosum, subespécie tuberosum, né, que é a batata, né, a berinjela, Solanum tuberosum, subespécie indígena, o jiló, Solanum gilo, né, e as pimentas, né. As pimentas a gente pode colocar como Capsicum spp ou pode também dar o epiteto específico de cada uma, né? Frutescensis, chinensis, bacatum, pubensis, que aí são as pimentas dedo de moça, malagueta, né? E assim por diante, tá? O que eu tinha para falar era isso. Espero que vocês tenham gostado. Classificação botânica é para quem gosta, né? Para quem é curioso. Espero que algum dia vocês descubram aí alguma espécie botânica e deem um nome aí a ela.